Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Boa Eleutéria tarde. Moura. Mais uma live da Cantra. Nós estamos começando hoje com a casa cheia. A gente sempre começa prestando uma homenagem a todas as famílias, pessoas, amigos, mulheres que perderam suas companheiras, seus companheiros, amigos, filhos, por conta da Covid. A gente sempre fala, não é uma gripezinha, né? Até os que não moram no Brasil, que também falavam que era uma gripezinha, que não era nada, tem uma notícia aqui de que o Trump não está nada bem, infelizmente, né? Infelizmente, porque realmente é complicado essa situação. Mas a nossa solidariedade e de que a gente possa superar e ter força no momento de travessia que estamos passando. Estamos aqui hoje com Amália Fischer, do Fundo Elas, Mônica Ponte, do Fundo SAAP Fase, Mônica da SESI, que fica em Salvador, Bárbara Souza, Iapondá, Bárbara, o nome? Eu sempre Iepondá. Iepondá, de um grupo de mulheres de São João de Meriti. Cadê a Rosângela Castro, da Felipa de Souza e da Articulação Brasileira de Lésbica, não é isso, Rosângela? Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Não é nenhuma pergunta, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem, começando pela Amália, quem é, um pouco do fundo e o que faz, já sabendo que já tem uma pergunta aqui da Monique Brito, que enviou ontem pelo Facebook ou pelo grupo da Cantra, querendo saber, ela tem um grupo de doulas, doulas negras, e ela gostaria de saber, não se inscreveu agora parece, no edital do Elas, porque não tinha CNPJ. Eu poderia dar resposta, mas a pergunta é para vocês, tá bom? Então, Amália, eu sei que você não está muito bem, você pode falar do Fundo Elas, qual é o trabalho que faz e o que você quiser falar mais, que você achar importante. Se você não se sentir bem, depois você sai, se quiser. Mas sou muito agradecida por vocês estarem aqui. E vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo que não esteja muito bem de saúde. Mas não se preocupem, não tenho Covid. Eu sou hipertensa e hoje, de madrugada, tive uma dessas sessões de hipertensão. Mas eu gostaria de agradecer o convite também, e para elas também muito bom que os grupos de mulheres que nós apoiamos, elas nos convidem a conversar com outras e a conversar com elas. Então, eu sei que aqui tem grupos que nós apoiamos e eu fico muito feliz por isso. O Fundo Elas tem 20 anos. O tempo passou, Rosângela, tá? São 20 anos. Eu falo o tempo passou porque o grupo da Rosângela é um dos primeiros que nós apoiamos. E o Fundo Elas, ele nasce do movimento de mulheres e de vários outros movimentos. As fundadoras, umas são do movimento negro, outras são movimento cultural, outras são de movimento feminista, movimento LGBT. E isso está no DNA delas. Se vocês veem os editais, eles vão ser interseccionais sempre. Então, o que nós fazemos é nós mobilizamos recursos e nós doamos recursos aos grupos de mulheres. Podem ser com CNPJ, organizações de mulheres, e podem ser sem CNPJ. Estou respondendo já a pergunta feita antes. Poderiam ter se registrar, poderiam ter se entrado na plataforma. Agora temos plataforma, e preenchido a sua proposta e enviado. Que pena que
que não enviaram, mas enfim, fica para outra e será super bem recebida a proposta de vocês das dólares, né? E nós apoiamos entre 20 mil e 50 mil, às vezes é muito mais, dependendo do que nós mobilizamos nesse ano. E temos um comitê, que é um comitê de especialistas. A equipe do Fundo Elas não analisa projetos para evitar qualquer favoritismo e, sobretudo, garantir a isonomia, que todos os projetos sejam igualmente analisados. E esse comitê que vai selecionar, nós tentamos que as nossas perguntas do questionário para fazer a proposta sejam o mais simples possível. E depois nós fazemos um segmento, acompanhamento do trabalho de vocês, mas não é por uma questão de controle, senão por uma questão de aprimorar tanto o trabalho das organizações e grupos de mulheres, como o nosso próprio trabalho. Crescemos juntas, ganhamos nós e ganham vocês, é um ganha-ganha dos dois lados, aprendemos com vocês. O Fundo Elas, para saber como deve mobilizar recursos e com quem, se apoia muito nos diálogos que nós fazemos durante o ano, que podem ser 2 ou 3. Esse ano está sendo difícil pelo Covid. A partir dos diálogos, nós recolhemos as necessidades de vocês, o que vocês precisam, como vocês gostariam que nós fizéssemos os diálogos. Também nós ouvimos parte do que vocês colocam na discussão para sempre melhorar nosso trabalho, aprimorar nosso trabalho. E os diálogos também é um momento importante, porque é quando todos os grupos vão se encontrar, e as organizações, e vão a conversar entre eles e com outras mulheres que nós convidamos para ser parte desses diálogos e formar redes e trabalhar em redes para potencializar o trabalho de vocês. Então, nós tentamos sempre que seja tanto a seleção como os diálogos ou capacitações. Às vezes, dentro dos diálogos, nós fazemos capacitações. Nós sempre tentamos que seja um produto coletivo. Quando nós fazemos avaliação, nós trabalhamos com impacto coletivo. Nós trabalhamos também dentro do impacto coletivo com aquelas ações, aquelas práticas que foram inesperadas e que deram sucesso para as organizações, mas para nós não existe nenhum fracasso. Para nós, tudo que vocês fazem e aquilo que não deu certo é por alguma razão, e alguma razão que tem a ver com o contexto, alguma razão que tem a ver com o próprio desenvolvimento desses grupos, de suas organizações. Então, sempre estamos abertas a aprender. Para nós, a avaliação não é controle, não é falar quem está certo e quem está errado, senão é um contínuo aprender, é estarmos aprendendo juntas, é caminhar juntos com vocês. Porque, embora nós, ou elas, façam um distanciamento do movimento para poder ter a possibilidade de ver as coisas de uma forma mais objetiva, mais pela estratégia de mobilização de recursos. Todas nós somos um movimento ao mesmo tempo. É paradoxal, é estar e não estar. É estar próximas, mas não tão próximas que a gente não possa ter isonomia nos resultados, isonomia no relacionamento com vocês, isonomia em relacionamento com quem apoia o fundo.
e nós jamais sentimos que somos um intermediário. Para nós, um intermediário tem a ver muito com o sistema capitalista e essa lógica do lucro. Sempre o intermediário no capitalismo sai ganhando. Nós não temos lucro, somos uma organização sem fins de lucro. E o que nós fazemos é que quase o 70% do arrecadado vai investido em grupos e organizações, o restante é para as questões administrativas, comunicação, mobilizar recursos, etc, etc. Então, sempre estamos tentando balançar que nosso investimento não passe que não seja menor, que não chegue a ser menor que o que se investe no fundo. Isso jamais aconteceria, porque senão nossa missão não teria sentido. Ou seja, sempre estamos procurando que seja o investimento maior do que se coloca para fazer funcionar o fundo. E até o momento, bom, tem dado certo. E fazendo esses 20 anos, chegamos a uma meta que é importante para nós, porque sempre, desde o primeiro dia do fundo, nós queríamos apoiar de uma forma flexível, para apoiar os grupos e as organizações em si mesmo e não projetos. E conseguimos este ano. Então, estamos muito felizes que conseguimos neste ano, e é um ano difícil, que é para as organizações, ter flexibilizado o recurso, achamos que é o melhor, e não ter feito chamadas por projetos. Isso aí. Obrigada, Amália. Mônica, Mônica e depois a Sônia, e aí depois eu vou para Bárbara e Rosângela. Vamos lá, dá vontade de falar, mas eu vou me segurar, porque a vida da Cântara passa por esses fundos, né? E aí depois eu quero dar um depoimento do papel dos fundos na vida das organizações, das pequenas organizações, dos coletivos. Mônica, você, querida. Boa tarde para todas e para todos, né? Primeiro, agradecer o convite da Cântara, né, por essa oportunidade aqui de estar fazendo essa breve reflexão aí com os fundos, né, e com grupos que já foram beneficiados, né, e acessam os fundos de uma certa forma. Então, meu nome é Mônica Ponte, né, eu sou educadora da ONG FASE já há bastante tempo, né. A FASE é uma instituição que esse ano completa 59 anos, né, ano que vem a gente vai estar caminhando para 60 anos, né, enquanto ONG, né, aí nos 6 estados do Brasil. E o Fundo SAAP, né, é um fundo da FASE, e ele tem 35 anos de existência, então também é um fundo aí que já tem algumas décadas, né, de existência, né, e sempre teve por finalidade apoiar grupos formais e informais, né, por meio de projetos. Né, e eu acho que isso é uma característica bem importante no sentido do fortalecimento de grupos, né, e coletivos e organizações, né, que fica, né, aguardando a possibilidade de acessar um recurso para que ela possa se fortalecer, né, institucionalmente e, quem sabe, se assim acharem conveniente, se formalizarem, né. O Fundo SAAP, ele aposta na auto-organização dos movimentos sociais, né, nos coletivos, principalmente coletivos e grupos e organizações de mulheres e de jovens, né, e mulheres pretas também. A gente também tem dado também uma prioridade, né, para grupos de mulheres e jovens negros e pretos, né. Os apoios, né, dos projetos passa por diferentes enfoques, né, mas que o protagonismo tem que ser sempre um protagonismo que a gente considera um protagonismo popular, tá? E que esse apoio, né, que o SAAP vem a fazer, né, possa servir de estímulo para ampliar
as capacidades locais e a favor de causas sociais, né, do seu bairro, do seu município, estado, regional ou até mesmo nacional. E, atualmente, o Fundo SAAP, ele tem 3 tipos de fundos de investimento, né? 3 tipos de formas de apoiar os grupos e coletivos e organizações, né? O primeiro, a gente chama livre demanda, né? São pequenas solicitações ou solicitações que chegam, né, para desenvolvimento de alguma ação emergencial ou alguma ação pontual. Então, é um recurso pequeno, né, que gira em torno de 2.000, podendo chegar até 3.000 reais, que é aquele encontro nacional, né, que o grupo quer participar, o grupo do município, quer dizer, do estado, né, que queira participar de um encontro nacional e talvez não tenha condições para custear o seu deslocamento. Às vezes são demandas de nível estadual para custear a alimentação, ou às vezes é uma demanda local para organizar uma oficina. Então, a gente também recebe esse tipo de solicitação de apoio. O segundo apoio a gente chama de FPP, né, que é o apoio, que a gente chama de Fundo de Apoio para Pequenos Projetos. E o FPP, ele hoje, os grupos e coletivos, eles acessam por meio de edital, né, a gente geralmente lança um edital por ano, no valor de até 12.000 reais, né, com as ações que os grupos podem desenvolver até 12 meses. Então, todo ano, né, o Fundo SAAP, ele lança esse edital. A terceira forma de apoio é o que a gente chama de o FAI, que é o Fundo de Apoio Estratégico, né? São projetos com mais fôlego, geralmente projetos que se desenvolvem ao longo de 2 anos, né? E que tem um acompanhamento, né? E um monitoramento mais próximo do Fundo SAAP. O Fundo SAAP acompanha, faz reuniões, faz processos avaliativos, e geralmente o investimento social é acima de 20.000 reais. Tá? Então, atualmente, a gente trabalha com essas 3 possibilidades de apoio, né? O edital, o emergencial e o FAI. Geralmente, o FPP, que é edital, a seleção de projetos é feita com base de critérios de fortalecimento da organização comunitária, por dimensões educativas, né, colaboração na participação de formulação, de formação, né, também de monitoramento de políticas públicas que incentive a articulação desses coletivos, também os projetos eles passam por uma análise de comitê, né, geralmente são 2 pessoas do Fundo SAAP que participa do comitê e 3 pessoas externas, né, para que a gente possa também ter uma avaliação, né, bem ampla, né. A gente tem percebido, né, ao longo desses 2, 3 últimos anos, a gente tem percebido, existe uma demanda crescente de apresentação de projetos, né, e a gente tem uma avaliação que isso é reflexo da conjuntura que a gente vivencia, né, desses últimos anos que a gente tem vivenciado. E esse ano especificamente, né, como os demais fundos, tanto ela e acredito com o SESI também, né, a gente foi pego de surpresa aí pela pandemia da Covid-19, que fez a gente muito rapidamente ter que se reestruturar para apoiar, né, as demandas né, as demandas emergenciais que apareceram. Então a gente inicia o ano, né, mal inicia, né, fevereiro, né, carnaval, finalzinho de fevereiro a gente teve carnaval, e iniciando, meados de março veio a pandemia, e junto com ela, né, infelizmente, uma situação que a gente não sabia como ia acontecer, né, como ia ser aqui no Brasil, né, a princípio a gente imaginava que 2, 3 meses a situação poderia já estar controlada, a gente sabe que não ficou, e o SAAP, ele teve que muito rapidamente, né, repensar tudo que havia planejado para o ano de 2020, para poder atender as demandas, né, emergenciais que ocorreram,
né? Então, só nesse período de março, né, e maio, o Fundo SAAP captou e doou cerca de 320 mil reais, tá? Todos direcionados para apoios e projetos, né, apoios emergenciais e projetos emergenciais de combate à Covid-19, né? E também dentro desse cenário, né, a gente tinha acabado de aprovar, no final de dezembro, o edital Agitando Pensamentos, e a gente também fez uma reflexão que esses projetos que eram para ser desenvolvidos esse ano seria extremamente impactado, inclusive a Cantra, né, foi uma das beneficiadas, e que a gente também disponibilizou que os grupos, né, que ainda teria algum saldo em caixa ou por conta, não conseguiu desenvolver as ações por conta da pandemia, que recursos, pelo menos cerca de 10%, poderia ser utilizado, né, para combate à pandemia, seja para cesta básica, de kit de higienização, enfim, né? Então fica uma reflexão, eu acho, para a gente, que a gente tem feito no Fundo SAAP, né? O quanto isso impactou os grupos, né, coletivos, principalmente os grupos informais, e como esses grupos, né, vão passar por esse processo, né? A gente sabe que esses grupos, né, para permanecer e existir, né, repensarem as suas ações, vai haver a necessidade, né, de um apoio e um olhar diferenciado dos fundos. Obrigada, Mônica. É um grande desafio mesmo que todas nós estamos passando, e as organizações menores ou maiores, mas os grupos coletivos têm um grande desafio aí de sobrevivência, né? Até porque são demandadas demais pela própria população, né? Mas eu não vou tomar a fala da Sônia. Sônia, vamos lá. Depois eu vou ler aqui os comentários, e a Amália pediu desculpa, eu já tinha conversado com ela anteriormente, e ela teve que se retirar para voltar para a cama, porque não dá, né? Vamos lá, Sônia. Sônia Mota, SESI, vamos lá. Então, boa tarde, companheiras, que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite da Cantra. Aqui tem aquela música, né? Foram me chamar, eu estou aqui, né? Então, assim, a Cantra me chamou, não está aqui. Não vamos dizer não para a Cantra de jeito nenhum. Então, a SESI também, né? Eu acho que algumas de vocês já acessaram o fundo, que bom, né? Que estamos aqui juntas também. Ela fez em junho 47 anos de existência, né? E a SESI nasce também já com o seu fundo de apoio a pequenos projetos. E é interessante porque a SESI não é um fundo específico de mulheres, né? Mas ela atuando aqui de Salvador, né? A gente apoia pequenos projetos em todo o Brasil por demanda espontânea. Isso significa que todos os dias chega na SESI demandas, pedidos de apoio a projetos. Isso significa, normalmente, a gente faz um cadastramento de cerca de 800 projetos por ano, temos conseguido apoiar em torno de 300 projetos anualmente. Mas, embora a SESI não seja um fundo específico de mulheres, né, há anos que nós estabelecemos para o nosso fundo de apoio a pequenos projetos um percentual para apoio a projetos de mulheres, que está em torno de 15% especificamente para apoio a projetos de mulheres, né? Então, e esse monitoramento ele é feito mensalmente para ver se a gente está alcançando, né, a meta que nós estabelecemos. Normalmente, a gente até tem extrapolado bastante. Isso mostra a vitalidade e a liderança das mulheres dos mais diversos espaços, né? A gente faz, então, e sempre também para fortalecer organizações da sociedade civil, né, especificamente as populares, empenhadas nas suas lutas por defesa de direitos. Então, a SESI, ela apoia fundos para defesa, mais vezes de uma defesa
mas no aspecto mais político, de fortalecimento institucional, das lutas populares, esse é o tipo de apoio que a SESI faz. E é interessante, porque vocês sabem, a SESI é uma organização ecumênica, a SESI é formada por 6 igrejas, né? E mesmo sendo formada por igrejas, nós temos tido essa autonomia, inclusive de pautar para as igrejas alguns temas e algumas lutas populares, e temos conseguido, sim, esse diálogo e este apoio. Então, eu achei isso importante colocar, porque em tempos de fundamentalismos, né, e de tanto retrocesso que nós estamos vendo no mundo cristão, no mundo evangélico, é importante a gente perceber que uma organização como a SESI, que é formada por igrejas, apoia vários tipos de lutas, né? Não só de mulheres, mas do indígenas, da população LGBT, da população do povo de terreiro, né? Porque a gente também promove o diálogo interreligioso. Então, acho que isso é importante a gente colocar. E aí nós entendemos, justamente por entendermos o quanto é importante promover e fortalecer essa auto-organização de mulheres, e também por entendermos que as desigualdades do nosso país, ela está alicerçada na questão de classe, raça e gênero. Então, nós damos também como prioridade, não só um percentual para mulheres, mas também para mulheres, grupo de mulheres e de mulheres negras, né? Então, a SESI, ela fortalece não só através do seu fundo de pequenos projetos, que é por demanda espontânea, nós fazemos também, às vezes, como a FASE faz, alguns editais específicos, quando nós temos um projeto específico, como é do caso, por exemplo, a gente consegue um projeto aí da União Europeia, né, específico, então a gente abre editais, e nos últimos tempos nós temos feito muito apoio, né, com apoio emergencial, certo? Porque essa pandemia agora nos exigiu que a gente realmente, né, e aí eu faço coro à voz da companheira Mônica, né, a gente teve que, em um mês, né, companheira, se organizar, entrar em contato com as nossas agências parceiras, para dizer, mudou tudo, aquilo que a gente programou no trienal não vai dar para cumprir, e recebemos, felizmente, para os grupos que são apoiados, recebemos todo o apoio das organizações parceiras que nos apoiam, que apoiam os fundos, de dizer, vocês têm autonomia para fazer, né? Então, isso foi bom também a gente colocar. E a gente tem feito, então, apoios também emergenciais, humanitários emergenciais, porque aí quando a gente lembra das queimadas, né? O que foi a queimada da Amazônia, gente, no ano passado, e agora a gente está vendo aí a queimada do Cerrado. Então, isso também nos faz com que a gente perceba que cada vez mais os fundos também vão precisar ter esse apoio emergencial, né? Porque o dia a dia nosso agora já não é mais normal, né? A gente é tomado o tempo todo por essas emergências. E além do Fundo de Apoio a Pequenos Projetos, a SESI também procura fortalecer esses grupos de mulheres através da sua política de gênero, né? A gente tem a política institucional de gênero e de equidade racial também, através de formação, né? Nós fazemos muito formação também para os grupos. Assim, geralmente, os nossos projetos, cada vez mais, eles estão atrelados formação, apoio a projeto com formação, né? E temos incentivado, quando os grupos mandam os projetos, a gente tem muito incentivado para que façam essa reflexão de gênero nas suas instituições, qual é o papel do lugar da mulher na instituição, né? Então, a política institucional de gênero da SESI, ela não só cria uma série de princípios para dentro da nossa organização, como é que nós vamos nos relacionar, como é que nós estamos fazendo essa reflexão para dentro da SESI, como também para fora, ou seja, para as organizações que nos acessam. E aí eu vou parar um pouco para poder a Eleutéria poder falar e também fazer mais perguntas. Isso. Eu vou passar para a Rosângela e Bárbara, e depois eu falo, porque eu quero falar um pouco sobre o que é e o que foi e o que é os fundos na vida da Cantra, e eu acredito que na vida de muitas organizações. Mas Rosângela e Bárbara, começando pela Rosângela, qual o impacto que teve aí para vocês ser apoiada por esses fundos, inclusive pelo Fundo Elas, SESI e Fundo SAAP? O que muda
como que o Felipe de Souza está agora. Se imagina, sem esses apoios, como estaria o fundo? Como estaria a Felipe? Boa tarde a todas. É bom a gente estar bem próxima de quem está próxima da gente, né? E aí eu quero aproveitar e fazer um agradecimento em especial para a Eleutéria, porque quando nós fundamos Filipa de Souza, foi a Eleutéria que nos apresentou a primeira financiadora, que foi a FASE. Né? Então, o nosso primeiro projeto que nós fomos beneficiados foi com a FASE, que foi através da Cantra que nós tivemos conhecimento. E depois de um ano e pouco também, nós fomos aprovadas num projeto com a SESI, né, que também foi a Eleutéria que, na época, falou para a gente do edital aberto, né, inclusive deu algumas dicas de que, olha, escreve dessa forma, né, então isso é muito importante. Aliás, a Cantra é muito importante para a gente, que a Eleutéria já trouxe até financiamento internacional para a gente, né? Então, é muito bom ter essa parceria institucional. E o Fundo Elas, a gente acompanhou desde da fundação do fundo, né, quando era ainda Fundo Ângela Borba, e esse ano nós, Filipa de Souza, fizemos 19 anos, né? Então, a gente já foi agraciada mais de uma vez por projetos tanto da FASE como do Fundo Elas, e é muito importante. Se nós não tivéssemos esses apoios, nós não estaríamos sobrevivendo até hoje. Principalmente porque nós já ocupamos uma época um próprio federal, que era o Palácio das ONGs, né, e que favorecia muito as instituições, porque a gente não pagava aluguel, né? A gente pagava uma taxa de ocupação, e aí, depois de alguns anos, de muitas lutas do movimento social, a gente perde para o governo federal aquele espaço. E perde de uma forma que foi assim, cada um que se vire, né? E que se vire mesmo, né? Que jogue as coisas fora, faça... se virar mesmo. E aí, essas organizações, elas foram muito importantes para que a gente se mantivesse viva. Então, é muito importante. E uma das coisas também que a Amália colocou, que foi a questão de avaliação, acompanhamento, eu penso, e como Filipa de Souza, né, e a ABL, a Articulação Brasileira de Lésbicas, Candaces ainda não, também eu faço parte de Candaces, que é uma rede de lésbicas negras, mas a gente ainda não teve um financiamento específico, né, acho que de vocês, eu não tenho certeza como é uma organização também em nível nacional, às vezes esse apoio vem para regional, né? Mas a gente, nessas avaliações e nesses acompanhamentos, eles são muito importantes. Em nenhum momento nós, que somos beneficiadas por esses projetos, por esses financiamentos, a gente vê como uma fiscalização, né? E sim, assim, uma tirada de dúvidas, inclusive, em vários desses acompanhamentos, dessas avaliações, a gente pode, inclusive, mostrar para a financiadora demandas que apareceram no decorrer do projeto que não estavam previstas, né? E aí entra a facilidade também de se ter uma mudança de rubrica, né? Por conta dessas demandas que apareceram. Agora mesmo, na época da pandemia, a gente está sendo apoiada pela FASE Fundo SAAP, e apareceram demandas que a gente, se não tivesse esse fundo, né, algumas das nossas, né, estariam assim, morrendo de fome, estariam sem casa para ficar, porque foi isso. Né? Nós tivemos as cestas básicas, através dessas cestas básicas vieram outras demandas,
né? E a gente pôde ampliar a parceria, inclusive com outras organizações e com as próprias organizações que estão nesse projeto, né? No caso nosso, desse projeto apoiado pela FASE. Então, Filipa de Souza já teve também um núcleo por 2 anos em Salvador, e naquele momento nós éramos apoiadas pelo Fundo Elas e pela Fundação de Brasil de Direitos Humanos, e que foi de suma importância, porque a gente fez uma interiorização com alguns municípios da Bahia, né, com produtos que foram, que eles existem até hoje por conta desses projetos, como é o projeto que eles levam no peito, que a gente discute o enfrentamento à violência contra a mulher através de uma exposição itinerante de camisetas, né? A gente foi para o sertão da Bahia, a gente foi para várias regiões, para vários territórios, através desses projetos que nós estávamos sendo financiados, para discutir essas questões. E é importante também frisar que nós somos um grupo de lésbicas e de lésbicas negras, né? E muitas das vezes nós tivemos portas fechadas porque nós éramos grupos de lésbicas. E algumas organizações falavam assim, mas em vez de vocês colocarem que vocês são um grupo de lésbicas, por que vocês não colocam que são um grupo de mulheres em vulnerabilidade social? E aí a gente respondia, mas se a gente faz isso, a gente continua fortalecendo a nossa invisibilidade, né? E aí a gente acabava não aceitando determinados financiamentos porque queriam que a gente mudasse. E com essas 3 organizações e mais algumas outras organizações, nós pudemos dizer quem nós éramos, onde nós estávamos, o que nós estávamos querendo. Então, isso é muito importante. Para a comunidade de lésbicas, de mulheres bissexuais, esses financiamentos têm sido de muita importância. O Eric está falando alguma coisa do Acre, né? Quando a gente esteve no Acre falando sobre lésbicas na prostituição e lésbicas com uso e abuso de álcool e de outras drogas, né? Então, porque nós lésbicas nós estamos em todos os lugares, né? Então, é muito importante que a gente mostre a nossa cara. Hoje, de uns 10 anos para cá, isso já mudou, né? As pessoas já não se sentem tão incomodadas de financiarem lésbicas. Mas, há algum tempo atrás, quando nós recebemos os nossos primeiros financiamentos, isso era muito difícil, né? E, com essas organizações, foi muito importante a gente poder mostrar a nossa cara, poder mostrar a nossa cara preta, que a gente é lésbica, a gente é de terreiro, a gente pode estar ou não na prostituição, a gente pode ser ou não usuária de droga, a gente pode estar em diversos lugares, né? Então, isso foi muito importante para a gente. Rosângela, muito obrigada pelo seu depoimento. Bárbara, para vocês lá no grupo, como que foi o impacto de ter sido apoiado? Qual é a diferença que fez lá em São João de Meriti? Como está lá o trabalho de vocês depois? Porque já encerrou, né, o apoio? Ou vocês continuam com o apoio? Para você, Bárbara. Fale aí um pouco, por favor. Oi, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Bárbara, né? Estou agora na estudante de coordenação, né, do Grupo de Mulheres de Apondá, em São João de Meriti, e esses financiamentos, né, tanto da SESI quanto da FASE, foram de extrema importância para o fortalecimento do nosso grupo, das nossas atendidas e também das lideranças. E a gente, enquanto liderança também, nós ficamos bem fortalecidas mais e mais, né? São João de Meriti é uma cidade ainda, né, super populosa, sem recurso algum. A gente tenta
fazer nossas ações, né, com a ajuda de parceiras e as iniciativas nossas mesmo, assim, quando a gente não consegue financiamento. Em 2017, a gente conseguiu, né, aprovação pela SESI, que foi o Empodera Empoderar, que teve como objetivo, né, fortalecer as lideranças, bem como também, né, a comunidade local, com um ciclo de palestras e oficinas, né, culturais, que a gente trabalha o enfrentamento contra a violência da mulher através da arte e educação, que a gente tem esse diferencial. E, nesse meio à pandemia, a gente estava, né, desenvolvendo um projeto, junto com a FASE, que seria o racismo religioso. Só que, né, em meio à pandemia, a gente teve que, né, dar uma suspendida nele e ter retomado com outro formato. Né? Devido à demanda, né, até parte do recurso, a gente precisou, né, atender a famílias com cesta básica, com material de higiene, e a gente está, né, tentando tocar, estamos tentando, né, tocar da melhor forma o projeto, né, nesse outro formato. E essas instituições são de extrema importância para todos os grupos, formais e informais. Nós ainda não somos, temos CNPJ, nós somos, né, um coletivo, um grupo, ainda, por mais que a gente tenha 10 anos de estrada, a gente ainda não tem o CNPJ, mas a gente está galgando a isso, e é de extrema importância. Tanto que em um dos nossos cursos, né, esse Empodera Empoderar, muitas participantes, até mesmo lideranças, depois do círculo de palestras e oficinas, vieram até nós dar um feedback. Caramba, obviamente que eu, pelo fenótipo, eu sei que eu sou negra, mas, de fato, eu não me reconhecia como. Eu não conseguia identificar que esse tipo de violência X eu estava sofrendo. Também outras que não eram liderança também vieram procurar e vieram, né, ter uma conversa, um aconselhamento, e isso é super gratificante, quando a gente consegue, de fato, o objetivo de alcançar essas mulheres, e a gente mesmo, né, também abrir um horizonte, abrir um olhar, né, o pensamento, ressignificar alguns conceitos, né? Obrigada. Mas é isso. Muito obrigada, né, à FASE, né, à SESI, à própria Cantra, que sempre também, nesse momento de pandemia, também tem nos fortalecido enquanto material educativo, enquanto auxílio, né, nesse momento e em todos os momentos também, né? E se hoje eu me titulo feminista, graças à Cantra e todos os cursos de mulheres jovens que eu participei, né? Participei e depois ajudei a construir, que tem de suma importância para a minha formação enquanto mulher preta da Baixada Fluminense e enquanto liderança também. Passa rápido o tempo, né? Eu vou falar aqui um pouco do que está chegando e tudo, das mensagens, mas eu queria falar algo do que significa os fundos na vida da Cantra. Aliás, eu acho que os fundos, porque o primeiro recurso da Cantra foi no lançamento da Cantra, 25 de abril de 97, a gente fez uma camiseta e já começamos a vender nesse lançamento. E alguém de um sindicato, que era amigo nosso, fez uma doação, botou em cima da mesa, que foi lá na Câmara, para incentivar outras pessoas a doarem. Então, nosso primeiro recurso foi R$5. Nós aí conhecemos o SAAP, e a partir do SAAP nós tivemos nosso primeiro recurso de projeto de R$2.800, isso em 1998. Depois disso, através da FASE, a gente conheceu a SESI e outros fundos que nós fomos conhecendo, mas isso foi muito gradual. Aliás, eu considero essa experiência dos fundos, que em algum momento você também vai precisar, seja uma ação pontual, ou um apoio ponte, ou uma travessia, aqueles momentos que você já chegou até não sei aonde, mas pode tudo acabar, derrubar. Então, para mim, os fundos cumprem muito esse papel.
E eu acho que deve continuar, porque tem uma importância. Eu, de fato, se eu consigo recurso em algum lugar, eu vou espalhar para as mulheres. Ah, faz assim, vai lá, fala não sei com quem, manda. Ah, mas fala com quem? Manda, escreve do jeito que der. Porque nosso primeiro apoio internacional, que foi do Fundo Global para as Mulheres, depois da gente circular aqui, assim, deve ter fora daqui também, porque também eu não conhecia nenhum mundo deixa Cantra. Tudo que nós aprendemos foi lá dentro. Lá dentro a gente fomenta, lá dentro a gente discute, vai para fora, volta, traz aquele conhecimento. Eu escrevi à mão o projeto para o Fundo Global para as Mulheres e tinha que escrever. Quando chegou a resposta, era todo em inglês. Chegou, não, o contrato, eu levei para o SEDATS, porque a gente não tinha dinheiro nem para postar, para voltar para os Estados Unidos. Então, os fundos, eles têm um papel na vida da Cantra, eu acho que das organizações, muito grande. Hoje a gente não nos consideramos mais, eu não considero a Cantra mais uma organização de base no sentido pequena, porque a gente vivencia experiências muito intensas. E essa experiência intensa de ações, de contato com as mulheres, é também uma experiência intensa de receber o recurso e administrar o recurso que não é seu. Ele não é nosso. E se a gente não usá-lo para aquele fim, vai ter que perguntar, vai ter que consultar a quem apoiou, porque quem apoiou também recebeu de outro lugar, que é uma cadeia, que quem desanda na cadeia vai desandar também lá para cima. Então, é uma cadeia de generosidade e de esforço. É uma pena que a Amália não estava se sentindo bem, não pôde ficar aqui. Mas existe, e a minha próxima pergunta tem a ver exatamente com o esforço e a tenacidade, a persistência que os fundos mantêm para conseguir recurso, para renovar, e qual o nosso papel também qual o papel das organizações que vão crescendo ou vão se desenvolvendo e vão ajudando a outras a se desenvolverem também. Então, se a gente for falar aqui da dimensão do trabalho de cada uma, é um conjunto de solidariedade de mulheres, de organizações que estão aqui e que fazem a diferença nesse país, né? Não é que as ONGs sejam um câncer, pelo contrário, vou repetir o que eu digo aqui, é muita ignorância quando um presidente chega a falar das organizações desta maneira. Mas nós resistimos. Eles passarão e nós somos passarinhos, com certeza. Olha o que tem de mensagem aqui. Vamos lá. Nós temos o Dimas, da SESI, saudações da equipe SESI Cantra. Nós temos Antônia Carvalho, boa tarde. Amanda Palma, que está com um trabalho maravilhoso, né? Jornada das Heroínas. Amanda Palma é associada da Cantra, saudações, é cineasta, uma jovem incrível, né? Denise Viola, que é assessora de comunicação do Fundo Elas aqui, boa tarde, parabéns pela iniciativa. Monique Brito, aquela que fez a pergunta, que eu comecei fazendo a pergunta, que ela não apresentou o projeto, porque que está com o trabalho de doulas, mulheres negras, porque não tem CNPJ. Os fundos aqui já te responderam, Monique, não precisa ter CNPJ, apresente seu projeto, a SESI recebe 800 por ano, manda o seu para a SESI. Bom, eu estou incentivando. A Mônica, não sei se vocês estão com recurso, mas envia, se não tem, vai estar lá em algum momento, quem sabe. A Márcia Maria, boa tarde. Antônio Dimas, de novo.
Olá, Márcia. Aí já estão conversando aqui. Claudinei e Dimas se encontraram aqui. Eu acho que foram para Nicarágua. Claudinei é pai das minhas 2 filhas, e são amigos Dimas e Claudinei, se encontraram aqui. Erle, lá do Acre, ela participa do nosso grupo Cantra Covid, das 350 cestas que eu estava falando, que a Cantra ainda tem que conseguir. Débora Silva, a Débora, lá de Salvador? Boa tarde a todos e todas. Apoio de extrema importância para o empoderamento das nossas companheiras de classe, como as trabalhadoras domésticas. A Erle é do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas lá do Acre. Patrícia, cadê aqui a Patrícia? Deixa eu pulei aqui. A Patrícia Medina, é da comunicação da Cantra. Boa tarde, mulheres. Parabéns pela live. Obrigada, Patrícia, que está divulgando aí essa live. A Lu, que está aqui, que é quem fala com a maioria das mulheres, é quem puxa, é quem me chama. Vamos, está na hora. Cantra também muito importante. Erle de novo. Me recordo, Rosângela, logo que entrei para somar junto ao Sindoméstico Acre, no ano de 2014, estava tendo um seminário com apoio do Fundo Elas. Erle Axé, deixa eu ver quem mais. Ana Paula, excelente tema para ajudar as organizações de mulheres. Ana Paula é de Amigas de Itaguaí. A Erle, novamente, se sou uma mulher gorda, negra e de axé, foi graças a esses recursos que abriram leques para outras pessoas. Ana Paula, muito importante esse tema da live de hoje. Débora, novamente, muito importante. Cadê? Sim. É a Débora Silva, não é a nossa Débora de Salvador. Sim, eu sou do MEI, é um coletivo lá de Belfor Roxo, Débora lá do Belfor Roxo, e chegamos aqui. Agora, nós vamos para o finalmente. A pergunta exatamente qual é o esforço? Porque normalmente a gente fica sabendo, lugar tal apoia projeto, o fundo tá, mas qual é o esforço que é feito para essa captação de recursos? E este ano, estamos em outubro, o ano está terminando, mas a fome está aumentando e o desemprego também. E este ano, quem está assistindo, quem vai assistir depois, ainda pode mandar, ainda teremos recurso, o que podemos fazer? É com vocês. E para vocês dos grupos, estão buscando, como é que estão se virando, como é que está a situação, e deixem também todas, se ainda não der tempo, porque não vai dar, uma palavra de esperança para as organizações de mulheres, um esperançar aqui. É com você, Mônica. Vamos lá. Então, o Fundo SAAP, agora nesse momento, a gente está iniciando o processo do FAI, né, o Fundo de Apoio Estratégico, com 14 organizações, sendo 6 aqui do Rio de Janeiro, né, e 7 de Pernambuco, né, muito na perspectiva inicialmente, por conta da pandemia, a gente está iniciando com o fortalecimento institucional, né, dessas organizações. Infelizmente, né, esse ano, a gente já está, como o Leoté falou, já está em outubro, a gente não vai abrir edital, né, porque a gente redirecionou todo o recurso, né, que nós tínhamos previsto para esse ano, para as ações emergenciais que ocorreram, né, demandas por meio de projetos, por meio de solicitações, até julho. Né? E agora a gente está iniciando o FAI com essas instituições, então hoje, né, a gente não tem mais como abrir o edital. Mas 2021, né, com certeza a gente reinicia, né, nossas ações,
Geralmente, a gente pede vocês para acompanhar, né, o site da FASE, a gente sempre faz uma divulgação no site, e os próprios grupos que são apoiados, né, acabam divulgando, a gente informa que o edital está aberto, né, para que possam acessar. Eu não falei inicialmente, mas o Fundo SAP é um fundo nacional, né, ele atende o Brasil inteiro. Então, esse ano a gente está com esse cenário, né? Esse contexto, como eu falei, é um contexto que desafia a instituição se reinventar, né? E acompanhar e fortalecer a capacidade de articulação das instituições que a gente, né, apoiou durante todo esse ano, né? Então, a FASE está em busca, sim, de novos recursos, né? Os regionais também da FASE, né? FASE Mato Grosso, FASE Bahia, FASE Pernambuco, Espírito Santo, Amazonas, né? Também tem feito, né, também os seus apoios, né, nos territórios, né? Com cesta básica, a partir de cestas agroecológicas, né? A FASE Amazônia e Mato Grosso também tem muita. Fizeram esses kits, foi super legal. Então, infelizmente, esse ano a gente não tem como hoje mais abrir edital, mas ano que vem, com certeza, a gente vai continuar, né, apoiando e pensando nessa nova conjuntura, né, de fortalecimento das instituições. Como eu falei anteriormente, a gente acredita que o grande desafio, né, é como os grupos e os coletivos, né, vão continuar suas ações diante de um cenário tão complexo, né, de aumento de desemprego, né, porque além da gente, dos grupos, como a Bárbara falou e Rosângela falou, né, além de apoiar as demandas locais que elas têm, às vezes dentro do próprio grupo, né, tem militantes e lideranças também passando por uma situação bastante complexa. E a gente tem procurado olhar também para o grupo nesse sentido. Obrigada, Mônica, muito obrigada. Sônia, as falas agora são menores, viu, meninos? Então, é verdade. Então, eu estava aqui consultando, viu, o coordenador do setor de projeto para saber se a gente ainda tem grana e, para a alegria, nós ainda temos, podem entrar lá no site da SESI, que a gente explica como é que pode enviar os projetos, não esqueça que é projetos pontuais, até R$10.000, a gente tem algumas prioridades de região, né, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, e isso não significa que nós também não apoiamos as outras regiões, a gente está falando aqui de prioridades, né, mas a gente ainda tem, sim, apoio para este ano. Eu queria dizer que algumas questões que foram colocadas aqui, eu só queria reforçar. Primeiro que não precisa você ter CNPJ, né, então não esqueça, mesmo que você não tenha CNPJ, arranja alguém, né, uma organização parceira, etc., para a gente repassar o recurso que nós aceitamos, não tem problema. Mas eu acho que os depoimentos que vocês trazem aqui só reforçam uma posição da SESI, que é apoiar os grupos de base, né? Acho que isso é importantíssimo, porque quando a gente lembra, por exemplo, que nós demos o primeiro apoio para o Odara, né? O primeiro apoio, o Odara sempre diz isso, e que o primeiro apoio que ela recebeu foi da SESI, e outras organizações como a FASE deve ter esse exemplo, né, essa experiência. Então, isso significa que a gente realmente é chegar lá, aquele apoio semente que a gente chama, para poder frutificar, né, e depois os grupos irem embora. Isso, para a gente, é fundamental, a gente não abre mão. E aí, Eleutério, o nosso desafio é justamente esse, né, é fazer com que as organizações que apoiam as agências percebam quanto é importante esse apoio, que muitas vezes aquele grupo que está fazendo toda a diferença lá no seu local, né? Na sua cidadezinha, aquele grupo que está lá lutando para sobreviver, lutando para fazer as suas lutas políticas, e eles não conseguem acessar os grandes editais, como é importante que a gente
contribua para o fortalecimento e autodeterminação desses grupos, e foi graças a esse apoio que hoje muitos grupos fazem toda a diferença e fazem uma luta política tão ampliada. Então, eu acho que a nossa parceria, quando você colocou aí, uma cadeia de generosidade, né, a parceria de generosidade é isso mesmo, né, é quando a gente apoia, a gente contar também com os grupos que são apoiados, né, da transparência, da prestação de contas, de um bom relatório, porque isso nos fortalece na hora que a gente também vai negociar com o parceiro, né? E fora isso, o Brasil é um país realmente que a gente junta forças dos pequenos para poder a gente conseguir sair desse buraco que nós estamos, e sempre foi assim, né, gente? Contando muito com as organizações de mulheres, sempre contando muito com as organizações de mulheres. Obrigada, Eleutéria. Nada. Rosângela, e depois Bárbara. Então, quando você fala de esperançar, né, a gente não pode perder a esperança nunca. E uma dica que eu acho que é importante é que os grupos não tenham medo de mandar projeto. Não pode, porque muitas das pessoas, às vezes, procuram a gente e falam: mas eu tenho medo dessa ou daquela organização não apoiar, eu não sei se o projeto está bom, né? Então, quanto mais projeto mandar, mesmo que ele não seja apoiado naquele edital, mas a financiadora sabe que você existe, conhece o seu trabalho, né? Te indica para algumas outras questões. Né? Então, para a gente é muito importante estar enviando o projeto, divulgando esses editais e conhecendo as organizações também que são ou não beneficiadas. Né? Nessa pandemia agora, com esse apoio da FASE, o Grupo de Mulheres Filipa de Souza deu uma crescida muito importante, bem significativa, porque mulheres que foram atendidas nessa infeliz pandemia com esse projeto, elas vieram para o grupo. Né? Elas não sabiam que existia um grupo de lésbicas, elas não sabiam que existiam grupos de lésbicas negras, elas não sabiam que existiam trabalhos de enfrentamento à violência. Então, houve esse fortalecimento. Então, eu penso que a gente não pode desistir nunca. Né? A gente já está no enfrentamento maior, que é esse governo que a gente tem por aí, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente sabe que a situação é muito complicada, tanto em nível municipal como nível estadual. Né? Então, a gente não pode desistir nunca. Né? E aí eu quero aproveitar também para fazer uma propaganda bem rápida, né, de Filipa de Souza, que pode ser usado por outros grupos, e a gente gostaria muito que a Pondar também usasse esse produto nosso, que é o que eles levam no peito, né, que é essa exposição itinerante, que as financiadoras também podem estar usando esse produto nas suas capacitações, né, e também Senhora Passado, que é uma performance que a gente fala do movimento de lésbicas dos anos 70 até agora, e que muitas das pessoas e muitas das lésbicas se reconhecem nesse espaço. E agradecer mais uma vez a Cantra, que, com certeza, a parceria de vocês para a gente ajudou a nossa manutenção, e a gente está completando ano que vem 20 anos. Obrigada a você, Bárbara. A última, deixa o seu recado. O que você tem a dizer para nós? Então, que a gente nunca desista de estar enviando os projetos, que a gente acredite primeiramente nas nossas ideias e que a gente consiga enviar, está no prazo, está difícil, mas vamos tentar, porque uma hora a gente vai conseguir, vai estar nos parâmetros das organizações para ser aprovados. E é isso, que a gente possa cada vez mais buscar redes de fortalecimento local, porque a gente precisa estar conectados, estar unidas cada vez mais, nós enquanto liderança, enquanto também nossas assistidas, que a gente possa, da melhor forma, estarmos unidas para a gente... Obrigada. Você me permite só uma informação? Sim. Os projetos de apoio para serem enviados para a SESI, para apoio ainda esse ano, é importantíssimo que sejam enviados até o dia 15 de novembro, porque aí depois disso a gente não tem mais como apoiar, tá bom?
15 de novembro, vai ficar gravado, vou botar até na minha página. 15 de novembro. Olha, Sônia Nage, Bárbara, potência da equipe do Grupo de Mulheres de Epondá. Erly Martins está empolgada aqui. Esse apoio é fundamental para a base. O que mais que ela colocou? A Etinier aqui, França, mandou uma mensagem. Boa tarde a todos. Parabéns, minha amiga Bárbara Souza, incansável na busca por agregar conhecimento. Erly Martins, verdade, Rosângela? Alguma coisa que você falou aí? E o Dimas, o que o Dimas está falando? Vamos nos comunicar assim. Aí a gente está conversando. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Na Cantra, a gente tem uma máxima, a gente brinca assim, vamos mandar projeto para esse lugar? Aí cada uma diz uma coisa, tá? Aí eu digo assim, gente, o não a gente já tem. O que nós vamos buscar é o sim. E a diferença que faz para... Você manda 5, 6 projetos para vários lugares, talvez um seja aprovado, mas a felicidade, a confiança que dá para dentro do grupo aquele projeto ser aprovado, não tem um valor, não sei dizer o valor, porque vai criando autoestima daquele grupo e vai vendo que não tem essa coisa, é tão difícil. Não, nós vamos tentando, vamos aprendendo, vamos melhorando, porque ninguém vai inventar história dentro de um projeto. Você vai escrever aquilo que você está vivenciando, aquilo que você acha que é importante ser executado e por quê. Então, para todas que ficaram aqui e que estão com a gente, que está com a Cantra, ao SAAP, à SESI, ao Fundo Elas, que continue incansavelmente buscando recursos, porque a gente vai continuar incansavelmente mandando projetos. Eleutéria, só uma coisa, você falou uma coisa extremamente importante nessa questão da elaboração. Né? Escrevam o que vocês sentem, o que vocês desejam fazer, porque às vezes chegam projetos tão bem elaborados, tão bem escritos, né? Assim, gente, está muito perfeito, e a gente sabe muitas das vezes que não foi o grupo efetivamente que escreveu, né? E às vezes aquele projeto que está pequenininho, objetivo, entendeu? É simplesinho, mas que a gente tem certeza, não, esse aqui, a gente tem certeza de que ele vai ser executado. Então, às vezes, né, as pessoas falam, não vou escrever, não sei. Não, tem que escrever, tem que dar da forma que vocês acharem melhor, entendeu? E bote toda a transparência e a realidade do grupo, porque também os fundos sabem, né, quando é um projeto elaborado pelo grupo e quando algum grupo tem a ajuda de algum consultor, algum técnico que ajudou. A gente também tem esse olhar apurado para os projetos. Muitíssimo obrigada. Nós já estamos passando aqui quase 10 minutos, significa que valeu. Eu quero deixar à disposição da SESI, do Fundo Elas e do SAAP. Se quiser, todo sábado a gente faz essa live. Não sei até quando, mas acho que esse ano, acho que até 18 de dezembro a gente tem lá. A de Natal? Porque a gente para de trabalhar 18, né, de dezembro. E se quiserem mandar alguma mensagem, no ano que vem a gente está se preparando para criar um programa no YouTube, isso aqui são ensaios, e fica à disposição, se quiserem mandar uma informação, a gente divulga aqui, tá bom? Joia. Esse é um espaço que a gente está aprendendo a usar e eu quero agradecer muito. Eu tenho vocês todas como parte da minha família também. Minhas relações com as pessoas e as relações que a gente tem na Cantra é de transparência, é de chorar, é de rir, é de ficar puta da vida com determinadas coisas, não pode falar palavrão, né? Mas, assim, nós estamos nessa luta, nós estamos muito felizes com o nosso aprendizado também. Eu acho que os grupos estão crescendo nesse momento, porque é um momento de desafio. E a gente está aí também na luta pela vacina, né? Daqui a pouco, quem sabe, né?
E a Covid não acabou, use máscara, pegue o álcool, gel, não acabou, ela está aí, tem gente todo dia morrendo. Mas a palavra é de esperançar e a gente continuar na resistência. Muito obrigada a todas. Perfeito. Fiquem bem. Obrigada, Cranta. Obrigada, gente. Muito Rosângela, obrigada. Bárbara, Sônia, boa tarde para vocês. Obrigada, Lu, também. Que está aqui na escuta, né? Lu, verdade. Lu tá aqui. Obrigada, Patrícia, obrigada. Ainda tem uma mensagem, Mônica, nessa expectativa, kkk. Nunca fiz projeto, mas estou enviando. Faça, Mônica, faça L. Beijo, vou desligar. Beijo, Obrigada.